petróleo fornece 1/3 da nossa energia, e nesse vídeo eu vou explicar por que mudar isso é um desafio enorme. A humanidade possui mais de 1 milhão de navios, de diversos tamanhos, esparramados pelos oceanos para transportar produtos, pessoas e também combustível. Em vermelho, nesse mapa, estão representados os navios que transportam petróleo, cerca de 50 mil. Por causa da pandemia, o consumo diminuiu muito e muitos desses navios estão ancorados agora, sem ter o que fazer com o petróleo que eles estão transportando. Isso ilustra como o petróleo é fundamental para a humanidade hoje. Ele contém muita energia e por isso ele é uma fonte muito rica. Uma quantidade pequena, um copo, mais ou menos isso aqui que está dentro desse galão, contém mais energia do que 3 toneladas no lago de uma hidrelétrica. E além de muita energia, dá para fazer várias outras coisas com o petróleo. No Brasil, quando a gente compra GLP, o gás de cozinha, a gente está comprando gás liquefeito de petróleo. Cada botijão contém o equivalente a 150 kWh de energia. Por isso, mesmo que a gente reclame do preço do gás, você pode fazer a conta e ver que ele ainda é muito mais barato do que a eletricidade. E o petróleo não é só energia. Um barril dele equivale a 158 litros, que é mais ou menos o volume desses 3 barris aqui. Numa refinaria, mais ou menos um desses barris vai ser transformado em óleo diesel. 1,5 vai ser transformado em gasolina, e essa outra metade vai virar um pouco de combustível de aviação e outras coisas ainda. Uma parte do petróleo que sobra e que não virou combustível, a gente pode usar para transformar em etileno, um gás que também pode ser obtido do gás natural e é utilizado para fazer o enorme número de plásticos que a gente usa no nosso dia a dia, como o PVC dos encanamentos, o teflon que a gente usa na cozinha e um enorme número de outros materiais. A quantidade de petróleo que o Brasil produz todos os anos equivale a mais ou menos 2.000 terawatt-hora de energia. Para você ter uma ideia, a Itaipu, no ano recorde, produziu 103 terawatts apenas. Os Estados Unidos atingiram essa mesma capacidade de produção de petróleo que o Brasil tem hoje há mais de 80 anos, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Por isso, também é importante reconhecer o papel que o petróleo pode ter em desenvolver a economia de um país. Antes da pandemia, o mundo todo estava queimando 100 milhões de barris de petróleo por dia. E por causa da diminuição do consumo, agora estamos queimando apenas 70 milhões. Por isso a gente tem que tomar cuidado com esse apenas. Ainda que a gente tenha reduzido bastante o consumo de petróleo e em casa a gente tem a impressão de que não está consumindo nenhum às vezes porque o carro está parado na garagem, mas na verdade a gente estava gastando em média 2 litros de petróleo por pessoa por dia e reduziu isso para 1,5, que ainda é bastante coisa. Como eu já expliquei em outro vídeo, a humanidade emite cerca de 35 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera todos os anos, e 1/3 disso vem do petróleo. Nas próximas décadas isso vai ter que mudar, e não é só para proteger o meio ambiente. À medida que o petróleo fica mais escasso, a gente começa a apelar para fontes mais perigosas e mais caras para produzir. Uma dessas fontes controversas de petróleo são as reservas de xisto exploradas por fraturamento hidráulico. Uma técnica que pode contaminar a água e o solo, emitir mais gases que a produção convencional de petróleo e gás, e que por isso já foi proibida em diversos países da Europa. Aqui no Brasil, o Paraná foi o primeiro estado a proibir a extração de petróleo e gás por fraturamento hidráulico. A maioria dos campos de petróleo do planeta já é bastante velha, é explorada há muitas décadas e por isso a produção neles vem diminuindo. Se a gente não reduzir o consumo de petróleo, vamos ser obrigados a apelar para fontes não convencionais, como o fraturamento hidráulico, o que pode trazer mais custos e mais problemas para o meio ambiente. Aqui na universidade, estudamos e desenvolvemos algumas tecnologias que vão ajudar a gente a resolver esse problema. Mas para resolver ele, todos precisam fazer a sua parte. E é sobre isso que eu vou falar no próximo e último vídeo dessa temporada do Lógica E.